Well, I don't know what I'm looking for. Oi gente, eu sou a Leila e esse é mais um Baobás Abobrinhas. E hoje eu vou comentar um livro muito falado, Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Eu comprei esse livro por pura curiosidade, porque todo mundo falava sobre ele e eu não sabia sobre o que ele era, e porque vai ter um filme também sobre ele esse ano, e eu gosto sempre de ler o livro antes de assistir o filme. Então eu comprei e foi muito curioso, porque as pessoas ao meu redor que me viam com esse livro vinham falar comigo e vinham dizer que ele era maravilhoso. Isso desde o momento em que eu cheguei no caixa para pagar o livro até o último dia que eu li o livro. Então foi muito curioso realmente, né? A caixa falou pra mim que eu ia amar, perguntou se era pra mim ou se era de presente. As pessoas na fila vieram comentar do livro pra mim, dizendo que amaram. No ônibus, os momentos em que eu tava lendo, as meninas se aproximavam, interrompiam minha leitura pra me dizer que era um livro emocionante. Então foi muito curioso, porque isso nunca aconteceu com nenhum livro, eu acho. Acho que, pelo menos não nessa proporção. Talvez uma pessoa tenha me parado uma vez, mas não assim, de várias pessoas me pararem pro mesmo livro. Eu achei isso muito engraçado, assim, porque, na verdade, eu tenho vontade de fazer isso com as pessoas, eu nunca tive coragem. E essas pessoas todas me pararam pra falar desse livro. Então, ele realmente fez muito sucesso, né? Inegável o sucesso desse livro. E, gente, esse livro é muito fofo. Depois que eu li, eu fiquei me questionando por que tanto sucesso desse livro. Ele realmente é muito bonitinho. Ele não é, assim, um livro, nossa, espetacular, sabe? Ele não tem nada de tão diferente. Mas eu acho que ele tem alguns fatores que contribuíram para que ele fosse um sucesso. Então, ele é um livro que tem personagens cativantes, realmente. Os personagens, eles te prendem. Eles são personagens, assim, muito sinceros, porque eles passam uma verdade, né? A vida deles é algo muito palpável pra gente. Então isso faz com que a gente se aproxime mais do personagem, com que a gente aceite esse personagem muito bem. Ele é um livro que tem uma escrita muito simples, a escrita dele é bem mastigadinha, assim. Pra quem não tá muito acostumado a ler, pra quem tá começando a ler agora, ele é um bom livro pra quem tá começando. E ele é um livro fino, ele não é um livro muito grande, a história não é muito complexa. Então, eu acho que isso tudo favorece esse sucesso todo, que as pessoas realmente se envolvam com esse livro. E a história é muito bonitinha mesmo. Eu confesso que eu não chorei, tá? Não me julguem, por favor. Eu me emocionei com o livro, mas não a esse ponto de chorar e tudo. E diferente da maioria das resenhas que eu vi sobre esse livro, o final não me surpreendeu. Na verdade, eu esperava já pelo final desse livro. Na minha cabeça era o final que tinha que ser, então eu gostei do final. Esse livro conta a história da Lu, que é uma garota de 27 anos. E a Lu é uma menina que ela não tem muitas ambições na vida dela. Ela vive numa cidadezinha da Inglaterra e ela tá feliz ali com o mundinho dela, restrito. Ela trabalha num café há 6 anos. Ela não continuou os estudos, ela só fez a escola mesmo, né? Não fez uma faculdade nem nada. E na cabeça dela, isso não é um problema, isso é o normal, ela não tem essas ambições. E num determinado momento, esse café fecha e ela se vê desempregada. A família dela tem muitas dificuldades financeiras, então ela precisa ajudar dentro de casa, ela precisa de um novo emprego. E então esse mundinho dela, todo restrito e sem ambições, ele acaba se desmoronando, né? Ela tem que sair dessa zona de conforto. E ela vai procurar emprego numa agência e lá ela percebe que ela realmente não tem muitas qualificações, ela não é uma pessoa que estudou, não se especializou. Então ela tem muitas dificuldades para achar um emprego. E ela acaba pegando um emprego de cuidadora, algo que ela nunca fez na vida, mas pagava bem e ela estava muito precisada, né, naquele momento. Então ela vai trabalhar como cuidadora de um deficiente que é o Will. O Will é um tetraplégico, ele tem 30 e poucos anos, ele sofreu um acidente há cerca de 2 anos na história. E ele era um cara extremamente ativo, sabe? Ele era um grande empresário em Londres, ele viajava por vários lugares do mundo, ele era muito rico e ele tem uma vida muito oposta à vida da Lu, né? Ele
viajou por vários lugares, ele tem um conhecimento de mundo muito vasto. E ele tem esse contraste com a vida da Luísa. Então, inicialmente, a Lu tem muita dificuldade em lidar com o Will, porque ele está passando por um processo difícil, de uma depressão, ele não aceita a condição dele, né? E é algo totalmente compreensível na história. E ele é muito estúpido no começo com ela. E ela sofre muito com isso, porque ela tem que ficar com ele o dia inteiro, ela não pode deixar mais de 15 minutos ele sozinho. Então, no começo é muito difícil pra ela, porque é algo que ela já não domina e é uma pessoa que tá sendo bem estúpida e arrogante com ela. Mas ao longo do texto, a Lu ela consegue se aproximar do Will, consegue quebrar essas barreiras. E existem essas diferenças entre eles. A Lu é uma pessoa cheia de vida, ela é muito engraçada, ela se veste de formas excêntricas e tudo. E o Will é uma pessoa que está nesse processo depressivo, então ela ajuda muito ele. O mais legal do livro, eu acho, na minha opinião, é o que justamente dá origem ao título, Como Eu Era Antes de Você. Então é justamente como essa relação muda esses personagens. Então a Lu, ela passa a ser uma pessoa com ambições, ela começa a perceber que o conhecimento é uma coisa importante para a nossa vida e ela passa a querer mais da vida. Né? Ela realmente consegue ser influenciada positivamente pelo Will e ela traz alegria para a vida dele. Existem pontos importantes nessa história, eu não vou falar muito sobre eles porque eu acho que são reviravoltas legais no texto, eu acho que o texto perde muito se eu contar sobre elas, né? Vai ser assim um spoiler muito grande, então eu prefiro não falar. Mas ele aborda temas sérios, mas ele aborda de uma forma assim muito superficial, a autora realmente não aprofunda, são assim questões que ela poderia ter escrito um livro denso sobre elas, mas ela preferiu não fazer isso. Eu acho que foi realmente uma opção da autora fazer um livro mais simples e ela passa por essas questões, assim, ela fala bastante sobre essas questões, mas não de forma aprofundada. Bom, gente, eu indico esse livro para quem gosta de ler romance, para quem gosta de livros rápidos e para quem está começando a ler por hobby. É um bom livro para essas situações. E assim, ele é um bom livro de modo geral, mas eu acho que essas pessoas vão usufruir mais desse livro. E bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem um like aqui no canal, curtam a fanpage no Facebook, também tem Instagram, Twitter, me sigam, eu sou muito legal. E é isso, gente. Compartilhem com os amigos e até a próxima.